Muito bem, gravando aula 2, dia 1º de 11 de 2025, 9 horas e 19 minutos. Começamos mais cedo a aula e vamos parar mais cedo a aula sob o aceite de todos que na sala estão. E aí o importante, eu estou falando isso de novo, meninos, para registrar, só para deixar registrado, para não haver reclamações futuras. Aí qualquer aluno poderia dizer assim, poxa, mas eu deixei para entrar na segunda aula, porque eu tinha compromisso na primeira. Não tem problema. Como a aula vai avançar às 10 horas da manhã e o aluno que fosse entrar na segunda aula entraria às 10 horas da manhã, a presença dele será computada mesmo a aula começando mais cedo. Isso tudo foi pensado para não prejudicar ninguém. Haja vista que a quantidade mínima de aulas para aprovação são 3/4, tá? Ou seja, você precisa 75%, tá? Então, pode-se perder apenas uma aula e essa aula já foi para quem não esteve. Eu estou avisando isso, é claro, porque é uma aula gravada, para quem não esteve na primeira, tá? Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima prática, que eu estou, assim, mudando a ordem das práticas, na verdade, porque tudo que vá daqui para frente vai fazer alusão a teor de umidade, tá, gente? E aí o teor de umidade, é muito importante eu dizer para vocês o seguinte. Conceito matemático básico, né? Lá vai eu de novo, lá vou eu novamente apresentar conceito matemático para vocês. Uma proporção, ela é um valor, quando você vai tirar uma proporção, é um valor em relação a outro valor. Tá? Então, eu posso dizer assim para vocês. Um produto, eu vou fazer uma conta, não é fácil para mim. Um produto que custa R$100 na loja passa a custar R$90. Certo? E aí, eu pergunto para vocês, qual é o percentual de desconto? Lembrando que um percentual nada mais é do que uma proporção multiplicada por 100. Como eu faria essa conta? Pegarei o final menos o inicial menos o final, 100 menos 90, descobri que o desconto foi dado de R$10. E aí, por quem que eu divido esses R$10? Eu divido por 100, que era o preço inicial, ou eu divido por 90, que é o preço final? Eu tenho as duas opções. Pode falar, John. Chegando por 90, multiplicaria por 100. Mas assim, não tem uma resposta, porque em termos de mercado, de comércio, você fala que você deu desconto sobre o preço original. Então, você dividiria 10 por 100 e você teria 10% de desconto. As empresas gostam de usar termo americano, né, termo inglês. Meu Deus, como a gente gosta de palavras em inglês aqui na nossa língua portuguesa. Aí, eu costumo falar 10% off. 10% off. É porque é melhor do que 10% de desconto, talvez, né? E esse desconto, então, está sendo calculado em cima do valor inicial. Então, alguém deve estar se perguntando, mas isso é aula de desconto comercial? Não. Mas agora eu vou trazer para a mecânica dos solos. O teor de umidade de um solo é a proporção entre a quantidade de água e a quantidade de solo seco. Agora eu vou pegar o mesmo exemplo do comércio, lembra? R$10 foi 10 dividido por 100, foi 10% de desconto. Agora eu vou pegar água. Eu tenho 100 gramas de água. Foi para a estufa, secou e o solo voltou com 90 gramas. Então, eu vou pegar o final, o inicial menos o final. Eu tinha 100 gramas, voltou com 90. 90, 100 menos 90 deu 10. Ou seja, 10 era água, numerador da nossa fraçãozinha. Então, eu tenho 10 gramas de água. Olha o pega. Se eu for pensar no mesmo raciocínio da outra proporção, eu ia dividir esses 10 de água pela quantidade total de solo lá no começo do teste, que seria 100 gramas. Então, seria 10% de água. Só que aí, nós estamos calculando água em cima de água,
porque nos 100 gramas também tinha água. Então, eu não posso fazer esse cálculo em mecânica dos sólidos, ela não participa. Em vários índices físicos e proporções físicas, não vale para a mesma questão do off do comércio. Por quê? Porque a gente tem que tirar essa água da nossa proporção. Então, acaba que fica como? Acaba que fica... nesse exemplo concreto que eu acabei de criar aqui, nesse exemplo hipotético, fica 100 menos 90, 10 gramas de água dividido por 90, que dá 1/9, que vai dar 11 pontos, se não estou fazendo nenhuma bobagem, vai dar 11,11%, porque seria 10 dividido por 90, 10 por 90, corta os zeros, 1/9, né? 1/9 é 0,11, dá uma dízima periódica. Se eu estiver falando em teor de umidade em percentual, né, é a proporção que eu acabei de fazer, vezes 100. Então, nós temos aí 11,11%. E aí, é tão simples, mas tão simples, que eu me preocupo no que pode pegar. Não no ensaio, o ensaio vocês vão tirar de letra. Mas eu estou me preocupando com o que pode pegar vocês. Olha que bobagem, imagina vocês num concurso, imagina vocês numa prova final de mecânica, e aí você me erra uma bobagem dessa, você vai lá, pá, divide pela massa total, a questão mais fácil da prova, a parte mais fácil da prova você erra por conta de uma bobagem conceitual. Então eu acho que essa fala que gastou aqui, 5 minutos de fala, não foi tanto tempo da vida de vocês que eu tomei, estou explicando algo óbvio, mas que é algo que vai ser importante, viu, gente? Vai ser importante para vocês. Fechou? Vamos para a prática do teor de umidade. Só um minuto. É isso aí, é um detalhe que na correria passa batido. Passa batido. Você faz a conta de cabeça. E vai lá no começo, né? É. E o seu cérebro sempre tende a buscar o mais fácil. Deu 10 gramas em 100, você fala 10%? 10%. Aí se fosse 10% da massa seca, seria 9%. Justo. E eles vão te dar as duas respostas lá para você errar. Ah, eu com certeza. E fui eu que fiz a questão, assim, mais certo que a morte. Certeza. Vai ter o 9, o 10 e o 11,11. Você fala, você tá doido. Exatamente, vai ter mesmo, assim. Vocês vão saber se fui eu que elaborei a questão e se tiver. Vocês olham lá e se não tiver a opção do errado. É certeza. Só para eu ver quem deu atenção no que eu falei. Ai, vamos lá. Sentar. Guia. Compartilhar. Deixa eu desfixar a tela de cá. Tô. A gente vem aqui agora. Joga isso. E dá. Bom vídeo. Curtinho também. Olá, novamente, professor Cleverton aqui, outra vez no Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, para a gente fazer a nossa prática do roteiro número 5, que é a determinação do teor de umidade. Uma consideração antes de começar, de mostrar os materiais, os equipamentos. Essa prática tem o número 5, porém eu posso, no momento da aula síncrona, no momento da apresentação, não sei quando e onde ela será usada, eu recomendo que ela seja assistida antes das demais, como a segunda ou terceira prática, porque a determinação do teor de umidade faz parte da coleta de resultados das outras práticas. Então, as outras práticas dependem do teor de umidade. E vários índices físicos, a grande maioria da gama dos índices físicos dependem do teor de umidade. Como todas as outras práticas, nós coletamos solo aqui da cidade de Uberaba dentro do campus do laboratório, dentro do campus da universidade aqui em Uberaba. Só que esse solo ele é preparado, ele é peneirado, ele é seco em estufa 24 horas a 105 graus Celsius e para cada experimento, a grande maioria deles, é passado na peneira número 10, na malha de 2 milímetros. Para este experimento propriamente dito, eu quis mostrar
como é que o solo se comporta no estado in natura. Nós estamos numa época chuvosa aqui na região e já chove desde ontem, mas essa amostra foi coletada, o laboratório foi começado a ser preparado para a gravação já tem 3 dias. Então, esse solo foi coletado antes da chuva, num período em que a temperatura nessa época do ano oscila entre 25 e 28 graus. A umidade do ambiente é uma umidade em torno de 50%, tá? Nós não estamos numa época muito seca. E esse solo não foi seco em estufa. A gente apartou esse solo natural, tá? Só tiramos pedriscos, pedaços de raiz que havia aqui no meio. Só foi feita uma separação, não foi feito não foi peneirado e não foi secado. Ficou ao ar livre por 3 dias, esperando para a prática, tá? O que nós temos aqui é o solo. Nós vamos precisar de 300 gramas para fazer essa prática. Um recipiente qualquer, tá? Escolhi esse recipiente de porcelana porque o volume que ele compreende é aproximadamente o volume que eu preciso, então não tem sobras, fica mais fácil, inclusive, para filmar. Uma balança de precisão de 1/100 de grama, tá? É uma balança que serve para quase todas as práticas, só as práticas mais robustas que a gente usa outra. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou colocar 300 gramas exatamente de solo in natura, vou secar, vou ver quanto vai ser a nova massa, uma vez que depois de seca ela perde umidade, né? Ela perde umidade em detrimento da caloria, e aí, com a diferença entre a massa sem água, que é depois de seca, e a massa com um teor de umidade natural, a gente consegue determinar em percentual o teor de umidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou colocar aqui minha tigelinha de porcelana. Ela tem uma massa de 215,97 gramas, 215,97 gramas. Porém, nós temos o recurso aqui de tará. Como ela não vai para o fogo, eu posso deixar esse mesmo recipiente aqui, ó, zerou, e vou considerar apenas o solo, ok? Então, eu vou começar a passar solo para cá. Quando que estiver perto dos 300 gramas, aí eu pego uma vasilha menor para que eu não exagere aí no solo. Bom, agora deixa eu pegar para uma vasilhinha menor. Ó. ...300 gramas e 5 centésimos de grama. Então, não é esses 5 centésimos que vai inviabilizar a nossa prática. Agora, nós vamos fazer um corte aqui. Eu vou levar para o fogareiro esta amostra para a gente secar e depois determinar de novo a massa dela seca. Até breve. Beleza. Bom, solo ainda quente, né? Acabou de sair da frigideira, bem quente, suficiente para zerar a água. Eu estou falando, por isso que a balança está variando. Está aqui o mesmo recipiente de porcelana que nós pesamos ela aquela hora. E com muito cuidado, agora eu vou transferir o solo para esse recipiente. Lembrando uma vez que, como ela foi tarada, eu vou transferir aqui embaixo, que fica mais fácil. Lembrando uma vez que ela não foi... esse solo não foi peneirado, então eu tenho partículas mais grossas, mais finas, eu tenho, né, todo tipo de partícula de solo aqui, de areia grossa a silt. Então, eu vou ter que rapar com pincel depois.
processo é um processo que eu faço ele de maneira bem lenta, justamente por causa dos finos, para não perder muito no ar, né? Fica uma fumaça voando aqui e a minha intenção é ter a menor perda possível para que o resultado seja o mais fidedigno possível. Agora, olha o jeito que sobra em pó. Esse pó eu vou tirar com o pincel. Faz muita diferença? Não. Dependendo da quantidade, não. Mais uma vez, lembrando, né, que a densidade do solo é maior do que a densidade da água. A água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O solo entre 2,4 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, realmente há necessidade de ter um pouco de carinho aqui na hora de retirar. Pronto. Tem mais um pouquinho aqui. Balança já está tarado, ó, menos 219. Vamos anotar então, você consegue anotar para mim, por favor? 275,85 gramas. Lembrando que o inicial era quanto? 300 gramas. Então, nós tivemos aí uma perda de 24,15 gramas. 24,15 gramas é o quê? É água. Então, se a gente dividir 24,15 gramas por 275,85 gramas, o resultado dessa divisão multiplicado por 100 é o teor de umidade. Tá certo? Beleza? Muito obrigado vocês. Esse resultado aqui, essa prática eu vou encerrar aqui, eu não vou criar um quadro ou nada disso, porque eu repito, né? Nós tivemos aqui 300 gramas menos 275,85, dá realmente 24,15, 24,15 gramas dividido por 275,85 gramas. Essa é a equação do teor de umidade, tá certo? Abraço para todos, até a próxima prática. Muito bem, muito bem. Só um segundo, só um segundo. Muito bem. Simples demais, né? Simples demais. Fogareiro, estufa, speed. Tem tanto método para você determinar a umidade de um solo, de um agregado, né, de um material de construção. Muito simples mesmo. Hoje à tarde eu vou dar uma aula de materiais de construção civil 1 e dentro dessa aula eu vou mostrar técnicas paralelas, auxiliares, para fazer também um ensaio de teor de umidade. Com vistas tanto a excelência como a rapidez, tá? Inclusive, por exemplo, você tem um teste de speed, que você usa carbureto, né? Carbureto de cálcio. Carbureto de cálcio, não lembro exatamente qual que é o composto químico para reagir com a água e evaporar a água, né? Fazer ela virar gás. Tem o próprio fogareiro, tem a estufa, mas aí você gasta 24 horas, né? A 105 graus Celsius.
Tem um ensaio com pipeta também que é possível fazer. Então, assim, existem N maneiras de você determinar o teor de umidade de uma amostra, seja ela de materiais, seja ela de solo. O importante é que seja determinado, porque o teor de umidade é fundamental. O Johnny falou muito bem na primeira aula a respeito disso. O teor de umidade é fundamental para a tomada de decisão em várias coisas dentro da engenharia. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário a respeito desse ensaio? Não? Então, toquemos para o próximo ensaio, que eu também vou inverter a ordem. Vocês viram que pelo roteiro que tem lá para vocês disponibilizados, essa prática era número 5, eu falei no começo da gravação, mas como tudo daqui para frente depende do teor de umidade, eu acho que foi muito infeliz. Foi um pequeno erro, um vacilo de quem montou os roteiros aí, quem ordenou os roteiros. Os roteiros são muito bem feitos. Eu só estou dizendo assim, a ordem deles ficou, e eu também na inércia não fiz nada, e eu corrijo na aula, tá? Por falta de tempo, de mexer na burocracia dos relatórios, refazê-los com a numeração, eu corrijo aqui dentro da aula para vocês, que é o que importa. Então, muito bem. Outra inversão, agora nós vamos determinar o peso específico dos grãos, que é um valor que serve, na hora que vocês estudaram índices físicos lá, que ele serve indiretamente para determinar a massa específica seca do solo, que é o índice que você usa para determinar a umidade ótima e compactação. Então, por tabela, ele influencia na umidade ótima. Ele influencia no índice de vazios, que por sua vez influencia na porosidade, que por sua vez incide na saturação. Então, pelo menos 5, 6 índices físicos que são totalmente afetados pelo peso do grão, e era o que se esperar, né? Você tem um solo onde a degradação dele foi de uma limonita, e outro que uma degradação dele do basalto, e o outro uma degradação maior do calcário. Então, você vai ter solos mais leves e mais pesados, e é claro que cada um vai se comportar de um jeito diferente, vai ter granulometria diferente e comportamento mecânico de um jeito diferente. Então, conseguiu-se determinar, e principalmente Terzagh, né, o pai da mecânica dos solos, ele conseguiu relacionar a massa específica desse solo, que no colégio a gente chama isso de densidade, né? Com o comportamento desse cara. Então foi genial, né? Genial. E ainda ele conseguiu usar o princípio de Arquimedes para fazer essa separação. Eu acho que eu falo no vídeo, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Qual que é a diferença da densidade lá do colégio para esse peso específico dos grãos? A densidade é massa dividido por volume, que sai da balança dividido pelo volume. A diferença é que na densidade a massa é total. O que eu estou querendo dizer de massa total? Vamos lembrar que o solo é trifásico. O solo tem, em termos de peso, em termos de volume, vamos falar primeiro volume, ele é trifásico, né? Ele tem o grão do solo, ele tem água e ele tem ar. Em termos de massa, desses trifásicos, apenas essas duas fases importam, que é a fase grão e água, porque o ar, para peso de solo, por mais que ele tenha uma massa, né, lá na tabela periódica, aqui para nós é muito pequena, não importa. Para volume, então, massa considera-se água e solo. Para volume, nós temos o volume ocupado pelo grão do solo, o volume ocupado pela água no meio interstical, né, a água nos poros, e o ar também, que é o vazio, né? E a densidade, então, considera peso da água e peso do solo, e o volume da densidade, que está no denominador, considera o volume ocupado pelas 3 fases. Já no peso específico dos grãos, que é o que nós vamos falar agora, aqui no numerador eu tenho só, né, eu usei assim, né, então seria só
a massa do solo dividido apenas pelo volume do solo. Então, nós estamos descartando água e ar, tanto estamos descartando a água no numerador, que leva em conta a massa, e estamos descartando o ar e a água no denominador, que leva em conta o volume. Então, para isso, a gente precisa de um ensaio mais acurado, que é o ensaio que vocês verão agora, determinação da massa real dos grãos do solo. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos novamente, nossos ensaios, nosso laboratório de mecânica dos solos. E essa é a prática número 4, nós vamos determinar a densidade específica real dos grãos do solo. E para fazer aí um escopo do que nós vamos falar, vamos entender a parte teórica, a necessidade e a importância, principalmente, de determinar essa massa específica. Quando a gente tem uma porção de solo in natura, in situ, compactada ou não, nós temos 3 fases no solo que vocês já devem conhecer pelo estudo da teoria de mecânica dos solos. Nós temos os grãos do solo propriamente dito, nós temos água e nós temos ar, e esse ar é contido nos vazios. Em termos de massa, a massa do solo e a massa da água deve ser considerada. A massa do ar é desprezível. Mas quando eu falo de volume, aí sim o solo ocupa volume, que são efetivamente os vazios. Como eu quero calcular a densidade é a relação entre a massa e o volume, eu preciso determinar, então, qual o volume do solo. Para que esse experimento funcione, a gente tem que achar uma maneira de retirar o ar totalmente dos grãos de solo. E para que esse ar retire, a gente vai levar ele em banho-maria para que faça borbulhas e retire. Então, por partes, vou começar a explicar para vocês quais são os equipamentos que nós precisamos. Eu tenho aqui 2 piquinômetros, na verdade eu vou usar apenas esse, o outro é só para guardar água, um piquinômetro de 500 ml, o que não faz diferença, tá? Se você tem aí ou quer repetir essa prática, ou no laboratório virtual você vê uma prática com um piquinômetro de diferente volume, não tem problema, o que importa é a massa que vai estar contida dentro dele. Nós temos 2 amostras de solo de 60 gramas cada uma, massa de 60 gramas cada uma, que foi passada, como a maioria dos nossos ensaios, né? Foi passada na peneira de 2 milímetros, a peneira Mesh 10, tá? Classificação americana 10. Beleza, além disso, aquela balança de precisão que nós temos, vou tirar aqui da frente, a balança de precisão, com precisão de 1/100º de grama, uma vez que nós vamos falar de medidas extremamente pequenas. A medida comum de um solo é que ele varie de 2,4 a 2,7 gramas por centímetro cúbico, essa é a densidade. Então, nós estamos falando de medidas de unidade relativamente pequenas. Eu tenho 2 termômetros aqui, até para checar se os 2 estão trabalhando em conformidade. E esse termômetro, não é possível vocês verem, mas ele está marcando exatamente 25 graus. Por quê? Me interessa saber como eu vou aquecer a água, me interessa saber qual é a temperatura ambiente, porque o teste tem que ser feito em igualdade de temperatura e pressão. Nós estamos no mesmo local, na mesma cidade, então estima-se que não há variação de pressão, mas a temperatura sim eu tenho que controlar. Funil, né, para transferir solo para um lado e para o outro, água de um lado para o piquinômetro e basicamente é isso que nós precisamos. Então, vou começar o teste. Primeira coisa que eu preciso anotar é o peso do piquinômetro. Qual é o piquinômetro que nós vamos usar? Esse cara. Então, eu vou tirar a massa do piquinômetro, né? Ela varia um pouco, parou de variar, 198,01. Anota-se 198,01.
O próximo a se anotar, depois vocês vão ter um quadro com isso, né? É o piquinômetro cheio de solo. Só que se eu sei, né, eu já separei 60 gramas de solo passado na peneira mesh número 10, eu sei que basta acrescentar aqui a somatória simples, né, os 60 gramas ao peso do piquinômetro. Então eu tenho só que somar aos 198,01, 60 gramas. Depois, o peso do solo seco. O peso do solo seco eu conheço. A massa dele é 60 gramas, tá? Agora, o peso do piquinômetro, a massa do piquinômetro cheia de água. Para isso, vamos usar aqui, vou usar esse de cá, para eu transferir a água de um para o outro. É importante notar que o piquinômetro ele tem uma pequena marca que é no final aqui dessa esfera com o gargalo. E é até aqui a marcação que nós vamos usar para encher de água. Não deu. Vou pegar a próxima. Eu tenho mais um pouco de água aqui. Lembrando que o ideal para essa prática é usar água destilada. Por que água destilada? Porque a água destilada eu conheço a densidade dela exata à temperatura de 24 graus, que é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. E nós precisamos dessa correlação, tá? Então, piquinômetro cheio até a linha do gargalo, não sei se você consegue dar o close aí. E agora a gente determina a massa do piquinômetro mais água, que dá 781,76 gramas. 781 deixa ela parar de novo. ,74 gramas. Beleza. Agora, peso do piquinômetro com água e solo. Isso, para a gente determinar esse peso do piquinômetro mais água e solo, nós vamos precisar passar por um processo que eu já havia dito anteriormente, que é o banho-maria. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar toda essa água, vou colocar o solo aqui dentro e vou colocar água de novo só suficiente para cobrir o solo, tá? Homogeneizo ele e vou para o banho-maria. Aí a gente faz um corte aqui para passar lá para o fogareiro, tá? Primeiro passo, então, é retirar essa água, voltar para o recipiente inicial dela. Veja que essa é uma prática, apesar de manual, mecânica, mas que incorre menos erros do que as outras práticas manuais, como, por exemplo, o limite de plasticidade, né? 60 gramas de solo. Como esse solo passou numa peneira fina, né? A gente tem aqui umas frações de areia muito fina, próxima de 0,075 milímetros, então ela normalmente gruda, né? Por causa da coesão. Mas, olha lá, todo o solo retirado. Certo? Agora, colocar água somente, tão somente, para cobrir o solo. Cadê? Aqui. Pronto. Não preciso mais do que isso. Por que eu não preciso mais do que isso? Porque a função dessa água aqui é levar no banho-maria e retirar o ar que está contido aqui dentro. Quanto mais água, mais tempo em banho-maria. Com esta quantidade aqui de água homogeneizada, estima-se que cerca de 15 minutos em banho-maria seja suficiente para retirar o ar que está contido nos vazios do solo. Ficou desse jeito, a textura, né? A homogeneização, como é um solo fino, ó, veja que quase ele todo consegue misturar. Beleza? Agora nós vamos levar
para o fogareiro, passar o banho-maria e voltamos para cá para terminar o nosso experimento. Bom, saiu do banho-maria, nós gastamos aproximadamente 25 minutos entre os 15 minutos do banho-maria, mais o tempo dessa água começar a esfriar, tá? Ela está em torno dos 28 graus aqui, mas como eu tenho que completar com água, eu penso que assim que eu completar com água, ela vai chegar nos 25 graus. Se não chegar, a gente aguarda até o momento que chegar nos 25 graus. Então tá aqui, vamos completar com água até o limite do gargalo, que foi o mesmo ponto que eu usei para fazer a determinação da massa da água, né? Então tem que ser no mesmo ponto. Então, vamos lá. Água colocada. (822,73 gramas). 822,73 gramas. Beleza, moçada. O que vai acontecer agora? Eu tenho todos os dados que eu preciso para jogar na equação, só que eu preciso fazer 2 ensaios. Mas para que a aula flua bem, para que tenha celeridade, esse mesmo processo eu vou fazer aqui e já apresento para vocês o resultado final, né? Uma vez que o processo será idêntico a esse, exatamente como esse, e é um processo moroso, né? Eu vou gastar aqui no laboratório mais 1 hora para fazer novamente esse processo, e eu acho desnecessário apresentá-lo outra vez para vocês, tá? Então, nós vamos cortar aqui, eu vou fazer novamente o processo, vou tabelar, igual eu fiz nas outras práticas, vou tabelar para vocês o resultado e apresentar ao final, tá certo? Exatamente 25,5 graus, diferença de meio quando nós começamos o experimento, isso não invalida nossa prática. Ok, experimento encerrado. Eu trouxe para vocês aí nesse slide um relato fotográfico, tá? Das massas da determinação do outro ensaio, né? Da massa específica real, que não foi filmado, que eu disse para vocês que seria feito aí no período da noite. Então, nós temos aí o peso, somente a massa do piquenômetro vazio de 131,42 gramas, os 60 gramas de solo, o piquenômetro cheio de água com 616,09 gramas e o piquenômetro com água e solo 653,57. Essas imagens são só ilustrativas, porque o que importa para nós aí são as equações e o resultado, tá? Das equações, nós temos aí o γS, que é a massa específica real do solo, é aquela que, segundo o professor Caputo, né, é a maior referência hoje que nós temos em mecânica dos solos no Brasil. Ele fala que esse solo vai variar de 2,65 a 2,85 gramas por centímetro cúbico, tá? 26,5 a 28,5 quilonewtons por metro cúbico, que dá na mesma de 2.650 a 2.850 kgf por metro cúbico. Lembrando que essa conversão que eu acabei de fazer é considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A equação que leva aos resultados do Dzinho aí, da densidade do solo e depois da massa específica real dos solos, só lembrando, massa específica real dos solos é equivalente ao peso somente dos grãos, tirando aí a umidade, tá? E tirando o ar. Ah, mas o ar, professor, não tem
peso, não tem peso considerável, né, para a mecânica dos solos, mas ele ocupa volume. Então, como densidade é massa sobre volume, é como se a gente tivesse um bloco sólido de solo, ok? Um bloco sólido, como uma rocha, sem espaços vazios. É isso que nós estamos determinando. Então, eu tenho aí o peso do solo seco, que é 60 gramas em todos os dois ensaios, dividido pelo peso do solo seco, mais o peso do piquenômetro cheio de água, menos o peso do piquenômetro com água e solo. Veja que tem piquenômetro em duas partes, então subtrai-se peso de piquenômetro com piquenômetro, nós estamos falando só do seu interior. E o princípio que norteia essas equações é o princípio de Arquimedes, né? Em que um corpo qualquer mergulhado num líquido, através da teoria do empuxo, move para fora o mesmo volume equivalente àquele corpo submerso. Então, se a gente conhece o volume e conhece a densidade da água, a gente pode transformar através da movimentação de água, através da lei do empuxo, a massa específica real desse solo, tá? E os resultados são do ensaio 1 e ensaio 2, está aí os valores que nós viemos acompanhando durante o ensaio, né? O ensaio 1 feito filmado, o ensaio 2 através do relato fotográfico, e nós temos aí que a massa específica real para o ensaio que eu fiz, 3,16, que eu fiz perante as câmeras, né? E o ensaio 2 que foi feito posteriormente, 2,66. Então veja que tem uma discrepância nos dados da amostra, entre o ensaio 1 e o ensaio 2. Como ele é um ensaio manual em que pode conter no meio do processo algum erro, a diferença máxima aceita entre a média dos dois e o valor superior e inferior, o maior valor de massa específica e o menor valor de massa específica, não pode passar de 5%. E vejam aí que se eu fizer a média entre 3,16 e 2,66, eu tenho 2,91. Então, o 2,66 ficou fora da margem da média. Porém, entretanto, todavia, os 2,66 está dentro do que a literatura promove de valores aceitáveis, os 3,16 que não. E aí, eu tracei uma outra coluna para a gente analisar as diferenças. E se a gente vê aí a diferença na massa do piquenômetro com a massa do piquenômetro mais solo, mantém-se aí 66,59 gramas. Ou seja, não houve variação nesse ponto. A diferença entre a massa do solo seco do ensaio 1 para o ensaio 2 é zero, não houve diferença. A massa do piquenômetro cheio de água é 165,65 gramas. E a massa do piquenômetro com água e solo, 169,16 gramas. Aí está provavelmente a justificativa da diferença entre as massas específicas. Uma vez que se o solo é o mesmo solo que nós estamos tratando, deveríamos entender que a massa específica real deles deveria ser muito próxima. É o mesmo solo, passado na mesma peneira, colhido no mesmo lugar, à mesma época. Então, a diferença desses dois valores deveriam ser próximas. É óbvio que elas não seriam exatamente iguais, mas deveriam ser próximas. E a diferença de temperatura, que é 1,5 grau do ensaio que foi feito por causa do horário, né? Um foi feito no período da tarde, outro foi feito no período da noite, nós tivemos um delta aí de 1,5 grau. Então, resumidamente, esses valores da massa do piquenômetro cheio de água e massa do piquenômetro com água e solo deveriam ser mais próximos. Esse valor provavelmente causou erro, e o motivo do erro foi, imagino eu, que ao fazer o primeiro ensaio, a água passou muito pouco do limite do gargalo. E esse muito pouco que ela passou, como os valores são muito sensíveis à modificação, qualquer grama a mais de água faz com que a massa específica real varie. Esse pouquinho de água que passou, muito provavelmente, fez com que houvesse este erro então. Tá certo? Considerações finais feitas, ensaio feito, penso eu que atingimos o objetivo e aguardo vocês para o próximo ensaio, o próximo experimento. Um abraço e até!
conseguiram enxergar a falha no ensaio? Eu poderia ter cortado ela e feito de novo. A equipe de gravação estava por conta. Quem no final das contas disse a aula ficou boa ou não ficou é o professor. A última aprovação é minha. E eu fiz questão de manter. Por quê? Porque em laboratório existe falha, gente. E aí eu acho que vocês têm que ver também onde estão as falhas. Quem conseguiu enxergar o momento da falha lá? Foi a diferença do piquinômetro, não, né? A água passou do gargalo. Passou. Da linha. Na hora que minha habilidade está longe de ser a habilidade do técnico de laboratório que faz isso 10 vezes por ano, 15 vezes por ano, por semestre. Foi só uns 2 milímetros. Mas olha o que virou. Olha o que virou, né? Porque aí mudou a massa, né? Mudou a massa com essa quantidade de água, ficou acima da massa inicial, burlou o volume, modificou tudo. Então, o importante dizer é que a diferença que isso deu no peso específico do solo. É difícil demais você ter um solo de mais de 3 toneladas por metro cúbico, né? Porque quando a gente fala de 2,65 a 2,85 gramas por centímetro cúbico, é só multiplicar isso por 1000 para você ter quilos por metro cúbico, ou manter e só trocar a unidade para toneladas por metro cúbico, né? Então é difícil um solo com 3 toneladas por metro cúbico. Eu desconheço, para falar a verdade. Não posso afirmar que não exista numa determinada condição. Isso vai ser muito específico, não é generalista sob hipótese alguma. E é claro que são feitos vários ensaios, né? São feitos vários ensaios no laboratório. Eu falei para vocês que pelo menos 5 por norma. E ali eu fiz só 2. Então, os 5 fariam com que esse erro fosse mais claramente notado e ele seria descartado, né? O resultado dele seria totalmente descartado. Então, assim, existem a proteção. Quando o ensaio é manual, né? Ou seja, o erro humano está presente nesse ensaio, e não existe, pelo menos eu desconheço, e se alguém conhecer, sinta-se à vontade para dizer, e direto eu leio a respeito disso, procuro, né? Não existe outra maneira de fazer esse ensaio que não seja manual. Isso dito, isso posto, a maneira da gente proteger ou tentar diminuir a falha manual é fazer esse maior número de repetições possíveis, né? Porque aí estatisticamente, a gente busca a homogeneidade, né? A gente exclui aqueles que o desvio padrão, que a variância está muito grande, para tentar fazer uma média entre os valores mais homogêneos, tá certo? Pessoal, dúvidas a respeito do ensaio? Comentários a respeito da disciplina? Dúvidas com relação a alguma questão que apareceu para vocês ao longo das semanas estudadas que eu possa ajudar? Não. Assim sendo, eu vou falar para vocês como é que vai funcionar doravante. Eu vou liberar vocês. As práticas de hoje, planejadas para hoje, se encerraram. E, para não prejudicar ninguém, eu estou liberando vocês. Agradeço a presença de quem estava aqui. Aguardo vocês no dia 22, né? 22? Vamos ver aqui se 22 é sábado. Sim, dia 22, para nossas 2 últimas aulas. E eu deixarei o link ativo aqui no Meet, a gravação. Vou encerrar, fechar a câmera. Vou deixar aqui caso algum aluno venha a participar depois, para não dizer que eu não dei a oportunidade dele entrar na aula para ter presença. Muito embora isso seja discutível, porque o conteúdo da aula já acabou, né? Mas para evitar discussão, eu vou deixar aqui ativo esse link. Tá certo? Pessoal, abraço para todos. Obrigado pela presença. Aguardo vocês dia 22. Valeu. Abraço.
Eduardo, você estava na aula há pouco tempo, mais cedo? Eu tava, só que eu fui no banheiro e voltei, tava tudo mudo. Eu não te escuto. Você está falando e eu não consigo te escutar. Ah, peraí. Deixa eu só regular um negócio. Repete, por favor. Eu tava agora há pouco, só que eu saí e entrei de novo aqui no último link. É porque eu fui no banheiro, você tava falando alguma coisa, eu voltei, já não tinha mais ninguém na sala, só Não, tava tudo bem. você. Tudo bem. Fui eu que te removi da sala, inclusive, porque você estava presente na aula. A nossa aula encerrou, tá? Ah, tá, então tá bom. Eu só vou ficar com o link aberto, porque vai que algum aluno fala para mim, professor, eu atrasei e quis entrar na segunda aula 10h15, por exemplo. Então eu vou dar um prazo de 15 minutos para ver se alguém entra na Tá bom, segunda então. aula. Tá certo? Tá ok, obrigado. Até dia 22, viu, Eduardo? Aguardo você dia 22. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Ô, professor. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. A próxima aula é dia 22, né? Isso. Menino, dia 22 eu não sei se o lugar que eu vou estar vai ter internet. Como é que eu faço? Abre um SAI para gestão do curso, porque quando você vai abrir um SAI, você tem uma janelinha para onde endereçar. Abra para a gestão do curso e explique para eles. Ah, tá. Aí eles lá que resolvem, né? Eles que resolvem. No meu caso aqui, eu só faço a chamada dos relatórios que aparecem para mim. Aí eu vou te dar a falta, e se eles falarem abone, aí eu vou lá e abono. Só tem mais 2 aulas, né? Mais 3, né? Na verdade, né? 2 aulas só. Né? É um dia só, né? Vai só ter mais um dia de aula, né? Mais uma manhã de aula. Isso, então. Aí, nossa, eu vou tentar abrir lá. Eu vou ver primeiro o sinal da internet. Se não tiver internet. Mas eu acho que você já poderia comunicar essa situação antevendo qualquer tipo de problema. Tá bom, então. Tá certo? Okay. Antevém esse problema, né? Não custa. Tá bom, então. Obrigado, tá? Nada. Até logo. Tchau.
10 horas e 30 minutos, como não apareceu nenhum aluno, estou encerrando aqui tanto a previsão, né, o aceite para a chamada, como o próprio vídeo.